problema não. Só ele. Tá, pronto, já tá gravando, tá? É porque quando a pessoa não, se a pessoa tiver alternado a tela aí, não vai olhar a mensagem, mas já tá ok, tá todo mundo presente, vocês estão concordando aí, ok, tá? Então, beleza. Então, informações do nosso produto, né? Solução oral, frascos de 40 ml, a concentração, né? A gente tem que, toda vez que a gente está trabalhando aí com produto, a gente tem que determinar as características dele, né? Então, frasco, fármaco, tá? Eu não coloquei o fármaco, por enquanto ele não é importante, tá? Então, vamos lá. Ó, solução oral, frascos, então, o que que eu estou comprando, tá? Ó, o que que eu estou comprando? Eu estou comprando um produto que o conteúdo dele é de 40 ml, tá? A concentração dele, 250 gramas por ml, né? Vou colocar aqui a concentração do fármaco, para ficar bem claro aí para vocês, tá? A concentração do fármaco aí, ela é 50 gramas por ml, 250 gramas por ml, e a nossa densidade. Então, bem simplesinho da gente poder calcular os volumes, né? Com base na densidade. Então, como é que a gente faz para calcular, tá? Então, a primeira embalagem nossa, que é a V1, ela tem, depois que a gente fez o teste no laboratório, a gente vai fazer isso no laboratório, nas nossas práticas, tá? Só para vocês entenderem o cálculo. Ela tem 49 gramas, tá? O volume declarado da embalagem é 40 ml, e a densidade determinada lá, né, com densímetro ou com piquinômetro, foi de 1,17, tá? Então, nós fizemos uma simulação do que nós vamos fazer no laboratório. Tá? Qual o volume dessa embalagem? Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Aplica a fórmula, o volume ele é quem? Massa pela, né, densidade, que é esse pezinho aqui. Então, quanto é que é a massa do meu produto, né, dessa embalagem? 49 gramas. Quanto é que é a densidade desse produto? 1,17. Então, se eu pegar 49 dividido por 1,17, eu vou ter um volume de 41,88, né? Aproximadamente eu tenho 41,9 ml, tá? Bateu com o que vocês calcularam? Ó, perfeito então, tá? Então, para poder fazer os demais, basta eu fazer o quê? Eu vou repetir a mesma fórmula para todo mundo, né? Como eu sou uma pessoa inteligente, eu vou montar minha fórmula no Excel, tá? Então, ó, vou massa dividido pela densidade, tá? Eu vou fixar a densidade. Posso fixar assim, eu posso escrever 1,17, tá? Erro, o que foi que eu cometi de erro? É um... O que está errado? B3 dividido por... Corrija aí para mim, Excel. Extrair erro. Tá, ele está dizendo ali que não bate. Então, vamos deletar. Então, vai ser isso, dividido por 1,17. Isso, pronto, tá aqui, ó. Né? Calcula automaticamente aí para mim. Vou arredondar esse número, tá muito grande. Professor, por que que o senhor arredondou o meu número para uma casa depois da vírgula? Porque o volume da embalagem declarado, ele tem uma casa depois da vírgula, tá? Isso é importante aí na hora que vocês forem trabalhar. Algumas embalagens, elas apresentam só assim, 40 ml, sem casa depois da vírgula. Outras embalagens apresentam 40,0 ml. Então, sempre que vocês forem arredondar, arredondem com base no número da embalagem, tá? Então, se eu fizer os demais, ó, se eu fizer os demais, copiar a fórmula. E aí, bateu o resultado com o resultado de vocês? Esse aqui são os volumes para cada embalagem que a gente testou, tá? Bateu aí com o resultado da fórmula de vocês? Perfeito. Professor, o que que eu tenho que fazer agora, né? O que que eu tenho que fazer agora? Eu vou reduzir aqui, tá? O que que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar esses 10 valores e vou calcular a média. Então, calculem aí a média e o coeficiente de variação para mim, por favor. Então, eu quero agora a média e o coeficiente de variação, tá? Então, eu quero o valor da média, tá? Que agora, com isso aqui calculado, é isso aqui que importa para a gente poder saber se o nosso lote ele está adequado ou não, né? Se ele está conforme ou não conforme, tá?
Então, calculem aí para gente a média e o coeficiente de variação que eu vou ensinar vocês a interpretar. Calcularam? Só fazer aí na calculadora, né? Coloca os valores na memória. Shift 21 média. Shift 23 desvio padrão. Coeficiente de variação é uma fórmula, divide o desvio padrão pela média e multiplica por 100. Tá? Enquanto vocês estão terminando, vou colocar o gabarito. Então, a média ela é igual a quem? Né? A média de todas as unidades. Então, está aqui a minha média. Meu desvio padrão. De 0,8. E meu coeficiente de variação é esse carinha, dividido por esse carinha, vezes 100. Está aqui meu coeficiente de variação. Bateu aí com o resultado de vocês? Vocês estão me escutando? Bateu aí com o resultado de vocês? Alô, além? Tá bem, Dácia. Vou esperar. Mais 2 minutinhos aí para vocês terminarem. Assim que terminar, me dá um ok aí na tela, tá?
Bateu o resultado, Darcy? Beleza. Ó, então vamos continuar, que ainda tem um pedacinho aqui para a gente terminar, para a gente não se estender tanto, tá? Então, beleza, ó. Calculamos os conteúdos, aí vamos utilizar o. Tem problema não, Tylon. A aula vai ficar gravada, qualquer coisa é só depois ver no. Eu vou disponibilizar no YouTube lá, depois vocês podem assistir sem problema nenhum, tá? Então, quem tiver, isso aí tá para todo mundo. Ontem a minha tava impossível, mas faz parte. Então, ó, eu calculei os conteúdos, é importante sempre que a gente for trabalhar, né? Calculei os conteúdos, peso líquido, descontando embalagem, converti a massa para volume com base na densidade, e agora eu determinei a média e o desvio padrão. Aí vamos lá para a interpretação, né? Como é que a farmacopeia ela pede para a gente interpretar o nosso teste de volume, né? Não se preocupe que aqui tem todas as fórmulas, está tudo legendado aqui bonitinho, tá? Aí ele diz assim: a partir dos valores obtidos, calcular o volume médio das unidades testadas, ok, já fizemos. Aí ele diz assim: o volume médio não é inferior ao volume declarado. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação: o volume individual de nenhuma das unidades testadas é inferior a 95%, tá? Então a gente precisa saber aí quanto é que esse volume aí que a gente encontrou, né? Se eles estão dentro do percentual. Então, como é que a gente faz para encontrar os volumes percentuais? É bem fácil. Você pega o volume real, divide pelo volume declarado e multiplica por 100, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na planilhazinha do Excel. Então, beleza, tá? Então, vamos encontrar os valores percentuais. Qual é o nosso volume, né? Qual é o nosso volume aqui real? 41,9. Quanto é que é o nosso volume declarado? 40 ml. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir, tá? 41,9 dividido pelo valor declarado. Quem é o valor declarado? 40 ml. Eu vou colocar aqui 40 ml, tá? 0,0 ml. E multiplico por 100 para encontrar o percentual. Ou seja, essa unidade aqui, né? Ela tem quantos por cento de volume? 104,7%, tá? Então, se eu fizer isso para todas elas, tá? Eu vou colocar aqui direto, é uma formulazinha pequenininha, uma regrinha de 3, está na forma de fórmula aí, ó. Então, tá aqui os valores percentuais, tá? Então, cada unidade dessa equivale a esses percentuais. Deixa eu ajeitar esse número aqui para ficar todo mundo com a mesma quantidade de casas. Pronto, igual ao nosso valor declarado. Tá aqui. Caramba, tá? Data não. Tá aqui. Pronto. Então, a primeira embalagem equivale a 104,7%, a segunda embalagem a 106,8% e assim sucessivamente. Aí o que, que a farmacopeia fala para gente? Primeira coisa que eu tenho que observar, vou marcar aqui para vocês, tá? Vou colocar em negrito. Primeira coisa que ela pede para a gente observar é o quê? Se o nosso volume médio é maior ou igual ao volume declarado. O volume médio é maior ou igual ao declarado? Vamos lá, ajudem comigo aí. Vamos lá interpretar. Crianças. Isso, maior, né? Então, para a primeira parte do nosso teste, ok. Aí o que é que ele pede agora para a gente fazer? Ele pede para a gente ver se os percentuais de cada unidade, né? O que é que ela precisa ser? Então, o percentual, ele precisa ser maior que quanto? Que 95%, tá? Que é a nossa segunda interpretação. Vou colocar aqui embaixo, tá? Que a gente vai dar um okzinho ali do lado de cada um deles, tá? Então, a segunda coisa que a gente tem que ver é o volume individual. Individual, tá? Então, o volume individual ele tem que ser o quê, né? O volume percentual, ele tem que ser maior que 95%, tá? Professor, onde é que o senhor está tirando isso? Aqui da farmacopeia. Ele diz assim, ó, o volume individual de nenhuma das unidades testadas é inferior a 95%, tá? Aí eu vou olhar, ó,
que vai acontecer aqui? Vou tirar isso aqui, que a gente já sabe as fórmulas. Ó, todos os meus volumes, eles são maiores que 95%? Sim ou não? Isso, beleza. Sim, facinho, né? Então, qual é o resultado que vai para o boletim? O que eu vou preencher lá no meu volume quando eu falar teste de volume? Resultado do boletim. Isso, Christian, né? Não é aprovado, né? Porque para ser aprovado eu precisaria fazer todos os testes para o líquido. Como é só um teste, então o resultado ele é conforme, tá? Pronto, então é isso que vai lá para o nosso boletim quando a gente fizer lá teste de volume, né? Valor, aí especificação, volume médio maior que o declarado, nenhuma unidade individual menor que 95. Resultado conforme, tá? Então, bem aí, ó, facinho aí para a gente entender. Como a minha planilha agora, ela tá dinâmica, né? Eu vou alterar alguns valores para vocês fazerem a reavaliação desses valores. Já está tudo calculado, a gente já viu como calcula. Eu vou alterar alguns valores, tá? Eu vou alterar alguns valores aqui, né? Igual aleatório, 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 entre 38 e 42. Vou fazer aqui para a gente poder brincar com os nossos. Oh, Rosnelli, só um pouquinho. Falha na hora da aleatório entre 38 e 42. Para a gente interpretar, tá? Como ela já está calculando tudo automático, eu vou colocar isso aqui. Beleza. Minha planilha agora está dinâmica. Eu vou, por enquanto, apagar isso aqui, porque a gente já sabe, né? É só para a gente poder interpretar, tá? Só para a gente poder interpretar. Oh, caramba. Vamos mudar aqui as massas. Mais fácil. Aleatório entre. Vírgula 55. Beleza. Vamos lá, para esse novo lote aí. Refiz todo o teste, né? Já está tudo calculado automático, tá? Então, para esse novo teste, qual seria o meu resultado? Basta olhar para a média e para os volumes individuais, tá? Qual seria o meu resultado para esse novo lote? Conforme, né? Então, ó, beleza. A média está acima do declarado e os valores individuais. Ô, professor, mas tem um aqui 96. Não tem problema, ele tem que ser maior que 95, tá? Então, 96 é maior que 95, ó. Beleza, tá? Então, vamos para mais um. Deixa eu. E agora? Qual o resultado do meu teste? Por que não conforme, Christian? Tá certinho mesmo. Ó, isso aqui é muito importante, tá? É muito importante aqui, ó. Por isso que essa casa depois da vírgula, ela é importante. Porque o que que ele diz aqui pra gente, né? Isso é muito importante. Ele diz assim, ó, nenhuma das unidades testadas, isso, exatamente, né? Não tá igual ou acima. Ele diz não pode ser inferior a 95, tá? Cuidado, porque quando ele fala inferior, tá? Cuidado, tá?
Quando ele fala inferior, ele está dizendo aqui que 95 entra. Ele não está dizendo que tem que ser maior. Ele está dizendo aqui, ó, é uma pegadinha aí para vocês. Se ele está dizendo que não pode ser inferior a 95, o 95 ele entra. Ele não entra, tá? A gente não considera o maior igual, tá? Porque ele, quando ela pede, ela não fala sobre isso. Ele não diz que é superior a 95. Ele diz que não pode ser menor que 95, ou seja, até 95. Ok, tem uma pegadinha aí pra gente, tá? Então, cuidado, tá? Porque o 95, ele entra, tá? Então, o lote, ele continua, ó. Fui lá, olhei quanto foi a média, 41,2, maior que o declarado? Beleza, tá? Isso, o resultado seria conforme, tá? Então, cuidado aí com a pegadinha, porque não é, a farmacopéia ela não estipula que é maior que 95, ela diz que não pode ser menor que 95. Então, se desse 94,9, aí seria não conforme. Mas como é 95, 95 entra na nossa contagem, tá? E agora, resultado para o teste. Por que, Christian? Tô operando. Conforme, né, Rafa? Cuidado, o 95 entra, Christian. O 95 entra, tá? O 95 entra, tá? Então, eu vou fazer uma pequena alteração aqui. 45, 44 e 52. Deixa eu mexer aqui para. E agora, qual o resultado do meu teste? Anderson, tem que prestar atenção aí, ó, né? Atentem a todos os dados que estão sendo dados para vocês, tá? Atentem a todos os dados, tá bom? É não conforme. Por quê? Porque esse carinha bem aqui, ó, vou marcar ele aqui, ó. A embalagem 10, ela deu 94%, então tá menor que 95. Então é não conforme, tá? A média tá dentro, tem que, por isso que tem que ter bastante cuidado aí, tá? Isso, a média, ela não pode, são, para a gente poder dizer se está conforme, a gente tem que olhar duas coisas. Primeira, a média tem que ser maior ou igual ao volume declarado. Então, 41 é maior que 40. Ok. Aí eu vou para as avaliações individuais. O que, que ele diz das avaliações individuais? Eu não posso ter ninguém menor que 95, né? Vou até alterar aqui, que eu coloquei errado aqui, ó. Não pode ser menor que 95. Então, como a gente tinha aquele 94 lá, ele reprovaria o nosso lote. Beleza? Viu? Não tem muito trabalho, tá? É um teste bem simples de ser feito. O trabalho mais é no laboratório, porque a gente tem que pegar as embalagens, etc e tal. E agora, qual seria o resultado desse lote? Não conforme, né? A gente tem aí duas unidades, ó. A média ok, mas a gente tem duas unidades, a 3 e a 6, né, que estão abaixo. Então, não conforme, tá? Então, ó, viu que é bem facinho aí, tá? Depois eu vou. É importante vocês entenderem essa planilha. É uma planilha dinâmica que mudam os valores, tá? Depois eu vou explicar para vocês no finalzinho da aula qual é a tarefa de vocês aí para vocês poderem. Vocês vão montar boletins e especificações e eu vou dar valores para vocês preencherem o boletim de vocês. No finalzinho da aula eu vou explicar isso para vocês, ok? Tá? Então, ó, bem simples aí, não tem muito mistério, tá? De acordo com a nossa avaliação aí, ó, os valores eles vão mudando, a gente vai avaliando, tá? Então, bem fácil para a gente poder avaliar. Então, tenham cuidado na hora de avaliar para vocês não olharem só para o valor médio. Vocês têm que olhar primeiro para o valor médio. Ok, tá acima ou igual ao declarado. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para os percentuais individuais. Percentuais têm que ser, né, não podem ser menores que 95. Se eles forem menores que 95, nosso lote aí está não conforme, tá? E na hora de preencher o boletim, a gente preenche como?
A gente preenche como conforme ou não conforme, tá? Cuidado aí para não preencher teste com aprovado ou reprovado. Ok? Dúvida? Então, beleza, tá? Então, para o teste de volume, a gente faz dessa forma, tá? Então, o teste ele é baseado na massa e na densidade do nosso produto, tá? E com base na massa e na densidade do nosso produto, a gente consegue determinar o volume, tá? Então, é importante aí que a gente leve em consideração essas questões. Então, essa aqui é a parte mais chatinha, né? Mas que tem que fazer os cálculos, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Se vocês observarem aí, os produtos de uso oral, eles não têm um limite máximo, né? Vocês perceberam, né? Vai do limite da embalagem, aí tem as questões relacionadas lá à produção, perdão, à produção, né? Que é o que a embalagem cabe, só que a gente sempre tem que deixar um espaço com ar, que a gente chama de headspace. Vocês devem olhar isso na farmacotécnica de sólidos ou na tecnologia, a gente tem que deixar um espaço, a embalagem ela não pode ser cheia até a tampa, né? Porque isso pode prejudicar a estabilidade. Não vou explicar o porquê, porque é mais detalhado, não precisa para controle, só vocês entenderem. Quando a gente vai trabalhar, né, com esse teste que a gente fez, é para qualquer líquido, embalagem múltipla, que não seja, né, que não seja, tá, injetável. No caso dos injetáveis, o que que ele fala? A gente utiliza uma tabelinha pronta, tá? Então, o que que ele diz para a gente? No caso, a gente segue o mesmo procedimento, só que agora ele diz para a gente, né? Como os produtos injetáveis, né? Que eles vêm geralmente em ampolas, frasco ampola, bolsa, frasco plástico. A gente tem que ter cuidado, porque quando esse produto ele é utilizado na íntegra para o paciente. Então, por exemplo, quando você vai lá num pronto-socorro tomar soro, o cara pega aquele soro, né, tá lá na bolsa, e administra em você. Ele não administra uma parte do soro, ele administra praticamente o soro todo. Então, agora, quando a gente trabalha com produtos injetáveis, a gente tem que ter cuidado para também limitar um volume máximo, tá? Exatamente porque se eu for administrar e o volume for muito grande lá dentro do frasco ampola, eu posso te dar uma dose maior do que a necessária. Então a gente faz o mesmo procedimento aqui, só que agora a gente leva em consideração o quê, ó? Os volumes máximos. Então ele está dizendo assim para gente, né? Então, ó, se eu tiver, né, um frasco, ampola, uma bolsa plástica, um capsule, uma seringa, né, pré-carregada, por exemplo, os anticoncepcionais, hoje eles podem já vir direto para administração em seringa, né, no caso dos injetáveis, então a gente leva isso em consideração, tá? Então, ó, o que que ele determina agora para gente? Que eu tenho aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, se eu tiver uma ampola de meio ml, eu posso ter no máximo quanto dentro dela, né? Meio ml até 0,10, ou seja, o volume máximo dessa minha ampola, né? Ele deveria ser de 0,5 a 0,6. Eu não posso ter nem a menos e nem a mais, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com injetáveis, como a utilização deles é na íntegra, tá? A gente tem que estabelecer, baseado no volume declarado, a gente estabelece agora um limite máximo, tá? Então, é muito importante. Essa questão aqui do móvel para o viscoso é o tipo de líquido, né? Geralmente líquidos de base aquosa, né? Eles são mais fluidos, então a gente chama de líquidos móveis. E os baseados lá, por exemplo, né? A gente não faz injetável oleoso, né? Intravenoso, mas a gente pode fazer intramuscular, por causa de hormônios, tá? Então, esses são viscosos, é de acordo com o tipo de líquido que a gente vai estar trabalhando, beleza? Então, quando a gente for utilizar aí para injetáveis, a gente tem que utilizar essa tabelinha porque deve ser estipulado aí o volume mínimo e o volume máximo. É só esse o detalhe. Ok, gente? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Os outros testes são mais simples, né? Então, quais são os outros testes que a gente aplica para os semissólidos e líquidos, né? pH.
No caso dos líquidos, a gente tem que fazer, é um teste aí que ele determina para a gente tantas questões de eficácia lá, vocês aprenderam aí na farmacologia que o pH ele é importante, né, para a questão do funcionamento do fármaco da gente. E o pH também, ele, assim como a questão do aspecto para o líquido, o pH ele é importante porque ele determina para a gente as questões relacionadas à estabilidade. Então, quando a gente faz uma formulação, a gente tem um pH-alvo para aquela formulação, né? Geralmente é uma faixa, né? Entre 6,5 e 7,2. Se o meu produto tiver com pH abaixo ou acima, tá? Isso pode implicar em modificações físico-químicas no nosso produto, tá? Em geral, o teste de pH a gente faz para os líquidos, tá? Mas no caso dos semissólidos, né, ele não é aplicado a todos eles. Por exemplo, a gente não faz pH para pomada. Em geral, os semissólidos que têm na sua composição a maior parte é gorduras ou óleos, né? Uma das características aí para a gente poder fazer o teste do pH é que a gente tem uma base aquosa. Mas, por exemplo, a gente já poderia fazer pH para creme, tá? A gente não faz para pomada porque ela é de base, né, gordurosa, né? As emulsões, se elas forem misturar óleo-água, tá? Ok, mas se elas forem uma mistura água-óleo, aí não ok, tá? Então é importante aí que o teste de pH, ele é obrigatório para os líquidos de base aquosa, mas eles são condicionados para os líquidos de base gordurosa perdão, para os de base, né, em termos de emulsão, tá? Então é importante aí, a gente só vai fazer no caso dos semissólidos aquelas emulsões que a fase externa é a fase aquosa, beleza? Tá? Um pH é bem simples, vocês já conhecem ele, equipamentozinho, coloca lá o eletrodo, ele calibra ele, faz a determinação do pH. No caso aqui, a gente não é recomendado para teste de controle de qualidade de líquidos, né, fazer com fita, porque a fita lá aproxima para a gente, e às vezes a gente tem uma faixa pequena de pH, então o ideal é que a gente utilize o equipamentozinho aí que é o pHmetro, beleza? Ok, gente? Perfeito, tá? A gente já viu aí as questões relacionadas a aspectos visuais, né, volume, que a densidade, tá? Dependendo do tipo de produto, a gente vai ter densidades diferentes. A gente já explicou isso aqui, decímetro, quilômetro. E, né, o teste de gotejamento, tá? O que é o teste de gotejamento? Os líquidos, tá? Quem já pegou aí cosméticos que vêm em frascos, que tem bico gotejador, né? O que que acontece? Como no caso aí dos líquidos e dos semissólidos, como eu falei para vocês, a densidade dele, que é o que torna ele mais viscoso ou menos viscoso, né? Ela pode ser alterada pela temperatura. Então, o que que é importante? Na hora que a gente está trabalhando, é necessário fazer o teste de gotejamento, né? Saber lá qual o melhor bico dosador para aquela nossa embalagem. Por quê? Não sei se vocês já tiveram a triste experiência, já aconteceu comigo, eu comprar um creme. Aí quando você vai colocar o creme na mão, né, ele tá muito fluido. Aí acaba caindo muito creme ou, né, ou muita emulsão na tua mão e você acaba, né, tendo um erro na hora da administração. Ou então, né, você tem uma pomada muito viscosa que quando você tenta tirar ela de dentro lá da bisnaga ou do frasco, né, você tem que fazer muita força. Então, o que que a gente faz? A gente determina o teste de gotejamento e esse teste ele é muito importante para as questões relacionadas à dose, né? Como eu falei para vocês, a gente tem as questões, né, que a administração ela é feita por dose múltipla. Em geral, quando, por exemplo, o paciente vai lá e compra, né, paracetamol gotas, tá? Então ele vai pegar a forma de administração daquele medicamento vai ser na forma de gotas. Assim como a gente pode ter, por exemplo, xarope, aí frasco dosador, né? Perdão, frasco não, copo dosador, colher dosadora ou pode ser seringa. Então, quando a gente trabalha aí com a questão de produtos que vêm em embalagem de gotejamento, é importante que a gente faça o teste de gotejamento, por quê, né? Cada gotinha, tá? Cada gotinha, ela é determinada com padrão na água, tá? E existe uma relação de gotas por ml. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, 1 ml tem quantas gotas de água? Isso, né? Então, 1 ml, ele tem 20 gotas, né? Então, por exemplo, se o médico mandar eu tomar 2 ml, eu preciso botar quantas gotas do meu produto?
tem uma prescrição, ele diz assim, tomar 2 ml, e o meu frasco é um frasco de gotejamento. Tá? Quantas gotas eu devo tomar? 40. Bem facinho, né? Regra de 3. 1 ml, 20 gotas, tá? Certinho, né? 1 ml, 20 gotas. Se eu preciso tomar 2 ml, 40 gotas. Então, percebam que a quantidade de gotejamento ela é diferente, tá? Ela é importante para a determinação da dose. Professor, mas eu não posso adotar esse parâmetro de 20 gotas por ml? Não. Como os líquidos que a gente está trabalhando, eles são líquidos, né, que têm densidades diferentes, às vezes a relação de gota ela é diferente também. Então vai depender da temperatura que o líquido está, do frasco de dose, do frasco de gotejamento, entre outros fatores. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir a bula de alguns medicamentos e vocês vão ver, né, que nem todo medicamento tem essa relação aí que a gente, né, vou mostrar aqui para vocês só um minuto. Não, mas essa questão aí de duas, isso tudo muda, tá, Christian? Porque no caso aqui, quando a gente trabalha com produtos que são administrados por gotejamento, né, as famosas gotas, quem tem que determinar para ti qual é a relação, né, fármaco-gota é o fabricante. Eu vou mostrar exatamente isso aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui a bula aqui de alguns produtos. Eu vou mostrar para vocês que nem todo produto, né, ele tem, tá, uma quantidade lá. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Abrir para algumas bulas para vocês poderem entender isso. Por isso que a gente tem que levar em consideração, né, cada produto, tá? Ó, vou mostrar aqui o primeiro para vocês. Por exemplo, né, nosso bom e velho paracetamol, tá? Olha quanto é que é a relação por ml aqui, ó. Vou dar um zoom, ó. Olha quanto é que é a relação. O que que ele está me dizendo aqui? Que pro produto, né, no caso aqui, para esse produto, que é um paracetamol aqui genérico, né, medicamento genérico, ele está me dizendo que a relação de ml gotas é quanto? Ó, 14 a 16, né, em média 15. Então, se vocês observarem aí, ó, 15 gotas, né, se eu colocar 20, eu vou estar dando aí para o meu paciente aí praticamente 25% a mais de medicamento, tá? Então, por isso que o teste de gotejamento ele é importante. Por quê? Porque o gotejamento ele vai influenciar diretamente na quantidade de fármaco que a gente vai dar para o nosso paciente. Então, essa relação aqui ela pode ser maior ou essa relação aqui ela pode ser menor, tá? Vou mostrar aqui para vocês outros produtos. Dipirona, né? Deixa eu ver aqui o da MS aqui. Informações para o paciente, é copo medida. Então, no caso aqui, né, dipirona aqui da MS é copo medida. Deixa eu ver aqui um outro que tem a bula. Novalgina. Parará, papá. Desconjex. Já olho para vocês. Vocês podem olhar isso aí, é só pedir para olhar a bula, tá? Ó, no caso aqui é seringa dosadora, tá? Tem muitos fabricantes, né, que hoje em dia eles estão trocando exatamente essa questão da gota, né, por seringas, exatamente porque a medida na seringa ela é mais precisa e evita essa questão na hora do cara. Tem muita gente que conta errado. Vamos lá, exemplos da minha família, né? Uma vez minha irmã estava com, eu não lembro se ela estava com febre ou dor de cabeça, e eu sei que ela foi tomar. E ela sentou, eu tava assim na mesa com ela, ela sentou, pegou o copo, botou a água e começou a contar. E eu fiquei contando ali, né, as gotas dela, né? Mania de professor de controle de qualidade. Aí ela começou a conferir, e eu conferi. Ela tinha que colocar, era 35 gotas, e ela colocou 32. Aí ela virou o frasco, eu falei, ô Rosa, tá faltando aí 3 gotas. Ela, não, eu conferi 35. Eu falei, não, tu não conferiu 35. Eu tava olhando aqui, né, tu não conferiu, porque às vezes vem aquela bolha de ar, e às vezes a pessoa conta aquela bolha de ar como uma gota ou falta, então acaba que confunde aí o paciente, então isso é muito perigoso. Quando a gente trabalha com MIPs, né, errar uma, duas, 3 gotas não é muita diferença. Mas, por exemplo, se você erra um diazepam,
por exemplo, um benzodiazepínico, que a potência dele é maior, 0,25 miligramas por ml, a questão de errar em 2, 3 gotas faz uma diferença muito grande, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado aqui. Solução, deixa eu ver se eu encontro. Dipirona gotas. Ó, tá vendo aqui, ó? No caso da dipirona, ó, se vocês olharem aqui, ó, já é diferente, ó. Ele diz aqui, ó, que 20 gotas, né? Cada ml corresponde a 20 gotas. Então, se vocês pararem e prestarem atenção, tá? Isso é muito importante aí para esse conhecimento aí para as questões relacionadas para vocês no atendimento dos pacientes, porque o médico ele acaba adotando 20 gotas por ml e você tem que atentar. Então, é importante na hora da orientação do paciente você informar a quantidade correta de gotas, tá? Então, a dipirona já tem, né? 1 ml, 20 gotas. Então, se vocês abrirem aqui, me pediram qual? Descongex, não foi isso? Descongex. Vamos lá. Deixa eu ver se ele... Tá bem aqui, tá? Não precisa nem abrir, não. Ele diz aqui, ó, Descongex, 1 ml, 20 gotas, tá? Em geral, os medicamentos eles têm essa relação, porque, em geral, a base, o veículo, né, dos medicamentos, ele é aquosa. Então, quando a gente adiciona lá os fármacos, não altera tanto a densidade, tá? Mas é importante vocês entenderem que nem todo produto, tá? Nem todo medicamento tem essa relação. Mostrei para vocês aí, né? Tem produtos que têm uma relação maior, é o caso aí da dipirona, né? Tem produtos que têm uma relação menor, o caso do paracetamol, que eu mostrei para vocês, e tem outros que aparecem baseado nisso, tá? Então, é muito importante, cuidado aí. Se todo mundo sabe fazer o cálculo de dose, né? Só fazer a regrinha de 3, 1 ml, 20 gotas. Então, cada ml tem uma quantidade específica. É só vocês pegarem lá a concentração, tá? Isso aqui não é tanto do controle, mas eu vou mostrar para vocês. É importante aí, se amanhã vocês forem responder uma prova aí de concurso, coisa, né? É importante aqui para a gente entender. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, vou abrir um novo slide aqui. O meu produto, ele diz assim, né? A relação desse produto que eu coloquei para vocês, a relação é o quê? A concentração dele é quanto? Concentração. Eu disse para vocês, né, que ele é 250 miligramas por ml, né? 250 miligramas por ml. Para eu saber quanto tem em cada gota, até para eu poder ajustar a dose lá para o meu paciente, é só eu fazer o quê? Eu substituo aqui o ml pela quantidade de gotas equivalentes, né? Então, por exemplo, vou usar o do paracetamol, uma suposição. Né? Ele disse que tem entre 14 e 16, vou usar o 15. Então, na verdade, eu tenho quanto por gota, né? Quanto eu teria por gota de paracetamol? 250 dividido por 15, tá? Vai dar 16,7 miligramas por gota, né? Então, por exemplo, se o paciente precisar tomar uma dose de 500 miligramas, como é que eu faço para calcular essa dose? Quem sabe me responder? Quantas gotas ele precisaria tomar? É um cálculo da farmacotécnica, mas ele é importante que vocês saibam, né? Até porque vocês vão usar isso muito no atendimento farmacêutico de vocês. E aí? Quem saberia me dizer quantas gotas, né? No caso aqui, se o paciente ele precisar tomar esse produto, né? Exemplo, cálculo, dose, tá? No caso desse produto aqui nosso aqui, quanto que eu precisaria, né? Quantas gotas ele precisaria tomar? Quem sabe me responder? Alguém aí se arrisca? Toda bula, tá, gente? Esse cálculo bem aqui, ó, a concentração baseada na quantidade de gotas, né? Vou colocar aqui gotas, tá? Em geral, as bulas ela já vêm com essa relação aqui, ó. Ele diz lá que cada gota equivale a uma quantidade do fármaco. Para a gente poder determinar aqui a dose, né? Vocês já estão cochilando aí, a gente está quase terminando. Basta eu fazer o quê? Basta eu pegar a dose
e dividir pela relação de miligramas por gota. Então, se eu pegar 500 e dividir por 16,7, tá? Então, se eu pegar 500 e dividir por 16,7, isso aqui seria equivalente a 30 gotas, tá? Então, a dose aqui para o paciente ele poder, tá, tomar essa dose, ele teria que tomar 30 gotas. Então, importante aqui a gente sempre saber a concentração, né, que a gente tem lá do produto, então 250 miligramas por ml, aí pega a concentração, divide pela quantidade de gotas, tem a relação por gota. Para a gente poder determinar quantas gotas o paciente precisaria tomar, é só fazer esse cálculo. Por isso que tem algumas indústrias, né, ela já tem adotado a questão das seringas, né? Em vez de bico dosadores, tem usado seringa exatamente porque a seringa você mede lá meio ml, 1 ml e assim sucessivamente. Até aqui, ok? Então, vamos finalizar, tá? Então, aqui tem a fórmula, né? A quantidade de gotas por mililitro, tá? Esses dois cálculos que eu fiz aqui para vocês, são as mesmas fórmulas que estão aqui, ó. Calcular a quantidade de fármaco miligrama por gota. Basta você pegar lá a relação pela quantidade de gotas. A gente faz esse teste no laboratório. A gente pega lá o frasquinho, pega uma proveta pequenininha e confere 40 gotas, tá? Para a gente poder determinar. Então, isso aí é utilizado aí. Por final, né? Como eu falei para vocês, no caso aí, principalmente para os líquidos, né? A viscosidade ela é muito importante para a gente, tá? Então, para a gente poder, a gente chama isso de aspectos reológicos, né? São aspectos relacionados à nossa formulação. E um dos aspectos muito importantes é a viscosidade, tá? A viscosidade ela é feita, tem equipamentos diferentes, inclusive eu vou passar uma atividade para vocês hoje, né? Tem na farmacopeia os tipos de viscosímetro, né? Tem viscosímetro de Brookfield, tem viscosímetro de Merkel, tem viscosímetro Ford, copo Ford e assim sucessivamente, tá? Vocês vão fazer um resuminho das características de cada equipamentozinho. Tá lá na farmacopeia, vocês podem procurar, no volume 1. Depois eu vou colocar a atividade lá na sala de aula, tá? É a nossa última atividade isolada e vou passar a atividade principal de vocês hoje. Já eu explico para vocês, tá? Então, a viscosidade, vocês viram aí que ela influencia em tudo, né? Na escolha da embalagem, na escolha do bico dosador e influencia na determinação da dose. Então, por isso que é importante a gente determinar aí, principalmente, não para todos os líquidos, mas principalmente aí para emulsões líquidas, né? A emulsão ela pode ser um semissólido ou um líquido, tá? É importante lembrar isso. Principalmente aí para os semissólidos também, porque a viscosidade ela interfere muito nas questões da nossa embalagem e da nossa administração. Então a gente faz esse teste de viscosidade, tem um equipamento, né? Então tem vários tipos de viscosímetro, tá? Tem viscosímetro por agitação, tem viscosímetro, tá, por sensor. Então lá vocês vão fazer a atividadezinha para me dizer os 4 tipos de viscosímetros que tem e a característica de cada um deles, tá? A gente já falou, né, questão de consistência, textura, penetrabilidade, espalmabilidade, né? Geralmente os semissólidos a gente vê aí quanto é que a gente consegue espalhar a área. Quando a gente faz as questões relacionadas ao aspecto, a gente já falou, tá? E para fechar, quando a gente trabalha aí especificamente com emulsões, tá? É muito importante aí, como as emulsões elas são uma mistura de duas fases, né? Que a gente utiliza um artifício farmacotécnico, que é um agente emulsificante, né? Questões relacionadas à temperatura, não só a alta temperatura, mas também as baixas temperaturas, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado de não armazenar na geladeira, a não ser que o fabricante peça, a gente evita armazenar semissólidos na geladeira, tá? Cremes, emulsões, géis, exatamente porque tanto a temperatura mais alta, ela pode alterar a nossa forma farmacêutica, quanto temperaturas mais baixas. Então, lá para as emulsões, a gente faz teste de coalescência, né, que é a dispersão. Então, a gente pode fazer, inclusive, a identificação da emulsão. Não sei se vocês viram isso na farmacotécnica, né? A gente pode utilizar técnica de corante, a gente pode utilizar técnica de centrifugação, floculação, né, que é a capacidade que as partículas elas têm de se agregar. A gente não quer que ela se agregue junto com a cremagem, tá? Então são testes aqui, em geral, só comento com vocês que são testes específicos, no caso aí, quando a gente vai trabalhar com emulsões, exatamente porque ela é uma mistura de dois líquidos, né? E como eu falei para vocês, as emulsões elas são muito sensíveis à temperatura, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai trabalhar com elas, tá? Então são semissólidos ou líquidos aí que a gente dispensa aí um cuidado um pouco maior, porque elas são mais instáveis.
Até aqui, ok? Dúvidas? Não? Beleza, tá? Vou abrir para vocês hoje, lá no Sala de Aula ou no Ava, né? Tanto faz, eu estou abrindo agora nos dois canais aí, tá? Exatamente. Vou parar aqui porque isso aqui não é mais aula.